Agora, gente, no nosso papo reto, agora sim, hein? O tema de hoje é o limite das emoções. Por que nós escolhemos esse assunto? Por causa de um dos assuntos que vem acontecendo diariamente no mundo e essa semana ocorreu algo muito interessante. Acompanhe o VT para você se inteirar bem do que nós vamos falar. Olha isso aí. As emoções são uma parte fundamental de nosso ser. Raiva, alegria, tristeza, paixão. Esses e vários outros sentimentos nos fazem ser quem somos, movimentam nossos gostos e as pessoas que nos relacionamos. Entretanto, algumas vezes essas emoções se sobressaem à nossa razão, nos fazendo ter explosões de alegria, de tristeza, de raiva e afins. É importante lembrarmos sempre que a emoção e a razão precisam andar lado a lado, já que com o excesso de uma ou de outra, podemos causar momentos constrangedores, ou até mesmo ferirmos alguém emocional ou fisicamente. Vendo o quanto as pessoas se exaltam nos dias de hoje, fica a pergunta: há limites para os nossos sentimentos? No bate-papo de hoje, vemos mais sobre o limite das emoções. Muito bem, minha gente. Por isso, quer ver uma coisa? Olha só onde eu estou, com quem estou acompanhado. Ladies and gentlemen, olha aqui do lado do padre, ó. Minha querida Adrianinha. Boa tarde, padre. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Deus abençoe você. Amém. Adriana, você que talvez esteja chegando pela primeira vez, acompanhando agora nós. Adriana, ela é psicóloga, tá? Ela já tem o consultório dela, nos acompanham aqui, dando grandes assuntos que ela ajuda a todos nós aqui a resolvermos um pouco sobre a psicologia humana. A Adrianinha já é da casa. Adrianinha, diante desse tema, né, como você aprender a trabalhar e controlar, melhor dizendo, as emoções, a gente está vendo assim, no dia a dia, é uma dificuldade muito grande de se controlar as emoções, né? Tanto do lado positivo também, tem pessoas que não sabem se controlar quando estão muito felizes, como também no lado negativo, quando essa pessoa é cutucada, quando essa pessoa, ela de alguma maneira está mexendo um pouco no ego dela ou mexeu um pouco na vida pessoal dela, esse descontrole. Por exemplo, nós tivemos essa semana um assunto que está aí, ó, viralizou hoje no mundo inteiro. A questão do ator lá, o Will Smith, né, que ganhou um Oscar, que ele teve uma reação que tem a ver com a emoção, né? Na hora que ele entendeu que mexeu com algo particular da vida dele, da família dele, ele não pensou duas vezes, ele se levantou, foi lá e deu um tapa no apresentador, não é? E ainda teve uma parte que para mim, foi pior do que o tapa, para mim, fazendo uma avaliação, daqui a pouco eu vou dar a minha opinião também. Não foi o tapa em si, porque o tapa é mais a vergonha, porque é algo plástico. Você vai lá e pá! Ainda mais o homem, ele fica, opa, você me bateu, né? Aquela coisa da vergonha. Mas pior para mim foi que na hora da emoção dele, naquele calor da emoção elevada, ele gritou, falou um palavrão e disse, né? Tire o nome da minha esposa da tua boca, mas falando um palavrão. Para mim, essa foi a parte mais agressiva, que dói mais, na minha opinião, tá? Claro, isso é discutível. Como trabalhar essa emoção? Cada um é diferente, cada pessoa tem um impulso em tudo na vida. Cada pessoa é diferente, alguns são mais explosivos, alguns têm um limite que eu falo que é menor, outros têm um limite maior e você precisa ter o autoconhecimento para você saber qual é o seu limite, até onde eu consigo e até onde eu aguento, porque a gente percebe quando a gente está ficando irritado. Então, no caso, no exemplo que a gente deu do Will Smith, na hora que ele levantou, se ele tivesse levantado um pouquinho antes e saído, a repercussão seria tão grande quanto, mas não seria tão negativa para ele. Ficaria pior para o Chris, que estava lá falando que a situação da esposa dele, que é uma situação de doença. Então, assim, ele brincou com aquilo que não deveria ter brincado. Então, se ele tivesse levantado e falado,
Não falado nada, simplesmente saído, pego na mão da esposa e saído, aquilo ia ter pego muito pior para o apresentador do que para ele. E assim, e teria sido uma manifestação de dor. Não gostei daquilo que você está falando. Só que nessa hora ele não conseguiu pensar. Que é o que a gente fala daqueles 5 minutos de cegueira de raiva, onde você não raciocina, você não pensa, que você só age. E a ação é muito violenta. Vem aquele velho ditado assim, você perdeu a razão a partir do momento que você fez exatamente isso. Quer dizer, ele foi agredido, de uma certa maneira, ele e a esposa, e ele, como é casado com ela, ele sentiu as dores. Nós estamos dando um exemplo, hein? Mas isso é no mundo das emoções. E essa atitude que você deu como exemplo, se ele, ao ouvir, ele se sentiu mal, ele pegasse a mão da esposa, vamos levantar e ir embora daqui agora. Mas por quê? Vem, vamos embora. Quer dizer, ele estaria mostrando ali o quê? Que ele está nervoso, ele tem também uma maneira explosiva, mas ele se controlou para não perder a razão. Exatamente, ali ele não perderia a razão. A hora que ele partiu para a violência, violência física, violência verbal, ele acabou perdendo a razão dele. Só que a gente tem o nosso limite. O que é importante é você conhecer o seu limite, até onde eu consigo ir. Então, porque você começa, a partir do momento que você se conhece o seu limite, você vai percebendo que você está chegando perto dele. Olha que percebeu, não deixa chegar perto. Eu sempre falo para os meus pacientes, sai de perto. Você está numa reunião de trabalho, numa reunião mesmo de família, com amigos. Tem alguma coisa que está mexendo com você e está fazendo você perder a paciência, não espera chegar lá naquele limitezinho. Sai pela tangente. Eu falo assim, a saída mais delicada é aquela que você vai preciso para o toalete. Não dá, porque as pessoas vão falar, não, Adriana, senta aqui, espera. Não posso esperar, tem que ir agora. E você sai. No trabalho, qualquer situação que você tiver, preciso dar uma paradinha para ir ao banheiro, ao toalete, é a perfeita, ninguém te impede de ir. E você vai, e fica lá esperando acalmar. E ao mesmo tempo, esse tipo de atitude, isso pode ser no trânsito, isso pode ser em casa, isso pode ser em qualquer outro lugar, um lugar de trabalho, isso mostra ao mesmo tempo um exercício de grandeza, né? É uma maturidade que você está adquirindo, não é de fraqueza, porque quem olha, talvez aos olhos de quem vê, dependendo da pessoa, fala, você vai deixar quieto isso, o pessoal usa, você vai ficar calado, você vai conceder isso, que falem assim de você, e você teve essa reação, larga a mão de ser boba, não é? Mas ao mesmo tempo, mostra uma grandeza, uma força que nós deveríamos trabalhar para ter. Porque a hora que você deixa a pressão baixar, você acalma, você sai, você pode inclusive retomar aquele assunto. Chegar lá e falar, olha, sabe aquilo que você estava falando? Eu não gostei. Por causa disso. Você chama a pessoa em separado e vai conversar com ela, só você e a pessoa, e falar o que você não gostou. E você não se expôs. Aí você não coloca em risco várias coisas, como um emprego, uma amizade, ou mesmo se você está brigando na rua, você ser violento ou receber um tiro, uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, sempre quando você perceber, para. Estou perto do meu limite, não deixa eu chegar, porque na hora que chega o limite, é igual um balão que põe um alfinete, ele explode. Legal, tá vendo, gente? Por isso nós estamos aqui trabalhando um pouco essa questão de como controlar as emoções. E a Adrianinha já está dando, assim, várias pistas, vários elementos que podem contribuir para nós pensarmos. Então, cada um tem que se conhecer bem. Precisa. Procura se conhecer. Você sabe como é que você lida nos momentos de provocações, no momento que você hoje está muito feliz. Então, são dicas que ela coloca. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar e você daqui a pouquinho vai responder para nós. Eu posso dizer que depois de um acompanhamento psicológico, eu posso dizer que o psicólogo, ele me deu já uma ficha clínica sobre mim? Dá, porque ele vai te ajudando, você a se conhecer. Um diagnóstico. Ele vai te ajudando a se conhecer onde são seus pontos fracos, o que você precisa. Ele vai ajudando você a se equilibrar melhor. Entendi. Então, como que você reage e você lida com todas essas situações na sua vida? Eu estava dizendo para você porque uma vez uma psicóloga, há muitos anos atrás, eu confesso faz tempo que eu não vou, a não ser converso com você hoje, uma psicóloga, e ela diagnosticou que o meu temperamento, o meu lado emocional é o seguinte, muito quieto. As pessoas, por exemplo, na escola, bagunçavam comigo, eu não reagia.
aquela coisa assim, depois estudando, trabalhando, bonzinho, sabe aquela coisa assim, pô, meu, você não é ligado nisso, as pessoas estão te tapeando. Eu, não, deixa pra lá. Só que, num momento de explosão, o meu emocional assim, é como fosse, imagina um balde que você vai acumulando, vai aguentando. Eu tenho o poder de aguentar por muito tempo. Tem gente que não. Eu vou aguentando. E aí o que acontece? Às vezes aquilo explode. E quando explode, põe muito a perder onde eu estou, o que faço, né? Até locais de trabalho. Uma vez eu perdi o emprego por causa disso. Porque a explosão é muito grande. Muito forte, eu fui para cima e fui quebrando tudo. Quer dizer, as pessoas ficaram irreconhecíveis, porque elas não me conheceram. Mas o Marcos é muito tranquilo, é muito calmo. E de repente eles me viram transtornado. E as pessoas assustam mais ainda. Mais ainda. Então, eu fiquei muito preocupado com isso. Claro, depois eu fui fazendo um acompanhamento na minha vida. Então, esse lado de trabalhar a emoção. Olha, eu acabei me expondo até falando isso, mas eu não tenho problema com isso, não. Hoje eu sou um sacerdote, eu consigo trabalhar isso com a graça de Deus, com a oração e, claro, com as terapias que eu cheguei a fazer na época. Mas eu fui diagnosticado como uma pessoa assim. É muito perigoso isso, não é bom. Porque a gente falou, o senhor acabou perdendo o emprego e a gente pode perder muita coisa na vida se você não conhece, não se vê, não se reconhece nesse papel e você acaba explodindo várias vezes na situação. Porque tem gente que é muito calma, ela realmente assusta quando ela explode. Porque assim, eu vou aguentando e numa situação ela, puf, explodiu. E às vezes por um motivo muito pequeno, porque você vem aguentando coisas da sua vida, de outros lados, outros aspectos da sua vida, e você explode por uma coisa que parece pequenininha no trabalho. As pessoas olham, nossa, mas por quê? É um motivo pequenininho. Só que você já veio aguentando muita coisa antes, né? Carregando. E é essa pessoa que às vezes mais assusta. Porque quando a pessoa já tem aquela fama de mais briguento, explosivo, aí se briga por tudo, fala qualquer coisa, reclama. Mas ele está jogando toda hora os escapes dele. E ele vai saindo. Então é mais difícil essa pessoa ter uma explosão muito grande. Mas aquele que é mais contido, que a gente fala que a pessoa é contida. Então ela vai represando. De repente sai tudo de uma vez só. É igual uma represa mesmo. Mas esse detalhe que você colocou de exercício, por exemplo, o Will Smith diferente de mim, né? Por quê? Porque talvez na hora que ele ouviu, na hora ele já teve aquela coisa que é imediata. Já encheu tudo. Buf, o cara já foi. No meu caso, eu aguento. Aí vem uma pancada, segurei. O fato de trabalhar. Bom, você está sentindo, você não está percebendo que você está nervoso ainda. Como trabalhar nesse caso? Quando você começa a sentir um incômodo, você percebe que aquela pessoa chega perto de você, você já fica assim. Assim, você vai fazendo aquelas caras que você já muda. Sabe quando você pensa, meu Deus, chegou. Então, assim, o que você faz? O que aquela pessoa está me incomodando? O que ele ou ela está falando que está me incomodando, que eu não estou gostando? Então, começa primeiro a avaliar e chama aquela pessoa para conversar. Não vai falando, não, deixa para lá, porque esse deixa para lá vai chegar uma hora que você não vai conseguir deixar para lá e vai explodir. Então, isso numa situação de trabalho, numa situação familiar, que são situações repetitivas, que você percebe que uma determinada pessoa está te incomodando, conversa com ela, porque você vai conversar no momento que você está calmo. Então, você não tem o perigo de explodir e ser agressivo e brigar. E quando você, no Will Smith, eu percebo que ele estava com uma... Não é para fazer um diagnóstico, entender, mas pelo que ele falou, ele já vinha vivenciando uma situação de muita pressão pela saúde da esposa e com outras coisas que ele deve estar passando. Então, ele precisava estar trabalhando já isso, da situação da esposa, as outras pressões da vida dele, que ali foi assim, a gota d'água que caiu, a brincadeira que ele fez, que foi uma brincadeira de mau gosto, e que assim, soou muito mal para ele e ele explodiu. Então, quando você percebe que tudo está muito difícil na sua vida, procura ajuda. Porque às vezes alguém faz uma brincadeira, que para mim ele não foi brincadeira, mas faz um comentário de mau gosto e você reage de forma desproporcional. Porque ali ele teve uma reação desproporcional à brincadeira. Então, foi um comentário ruim, de mau gosto, muito infeliz, mas ele acabou reagindo de forma muito desproporcional ao comentário infeliz que o outro fez. Olha isso, gente. Que legal. Legal no modo de entender o que você está falando, não é? Agora, assim, quando a gente
leva um pouquinho para o âmbito da fé, só para a gente fazer uma junção aí. O nosso Senhor, ele levou um tapa e nos ensinou o que fazer. Quando bateram nele, veja, aí você vai falar, mas ele é Jesus, mas ele é humano. É uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Jesus é Deus, mas ele é também humano. Ele tinha uma psicologia própria dele. E ele levou um tapa e ele virou o rosto e falou assim, então, se você achar que tem que me bata do outro lado também. Quer dizer, essa reação de você ser provocado e você ter, é isso que você está colocando para nós, e ter essa grandeza de não reagir na baixeza de quem começa a te provocar. Porque toda vez que alguém te provoca, ela está vivendo uma baixeza, não é? Não, é a mesma coisa. Tem momentos que você, eu acho que dá até para fazer um paralelo de uma situação muito pequena. Você está no trânsito, quando você está bem com você mesmo, você não está apressado para chegar em lugar nenhum, você está tranquilo. A pessoa pode te xingar, pode buzinar, tal. Você até fala, vai, passa, pode ir, fica à vontade. Só que se você está com um problema com você mesmo, ou alguma coisa já está acontecendo, aquilo já te incomoda, te irrita. Ele buzina, você buzina também, e aquilo vai se perpetuando. Só que quando você está, eu falo, fazer um paralelo com Jesus, é o seu lado de Jesus, mais ou menos, que você está calmo, você está dando outra face. A hora que você fala, quer passar? Passa, meu filho, vai com Deus, vai em paz, não vou ficar aqui brigando, correndo o risco de, às vezes, pegar uma briga mais forte no trânsito por um motivo bobo, porque a pessoa me deu uma cortada e eu vou brigar. Não, quer cortar, corta, vai em paz. É verdade, é bem isso. Então, assim, é isso que você está, quando a gente fala de dar outra face, eu acho que é mais nesse sentido, você não brigar por pequenas coisas, ou então no momento errado. Evitar uma briga não significa que você está sendo bobo, significa que você não vai falar agora, porque esse não é o momento correto. Você se cala e deixa para falar no momento certo. Perfeito. Pela fé, nosso Senhor, ele nos diagnosticou assim. Por causa do pecado original, nossos sentimentos, afetos, eles usam esse termo. Houve uma desarrumação nos nossos afetos, na minha vontade. Porque Deus, estou falando pela fé, gente, pode estar trabalhando junto com a Adrianinha, que é psicóloga. Pela fé, Deus nos fez e nos pensou para ter uma vontade que é a vontade dele, própria dele. É um sentimento que já estava em nós. E quando a gente resolveu viver do nosso jeito, a gente criou, é como se tivesse criado uma vontade própria, entendeu? Que ela é respeitada por Deus, mas que Deus entende ela como desarrumada no que Deus pensou, ok? Então, por isso que nós vemos pessoas e temos reações totalmente diversificadas. E cada um é único. Cada um é único, não é? E por isso que a fé também nos ajuda a você achar um termo, juntamente com a psicologia, para equilibrar essa sua área de vontade emocional, sentimentos também.